sobre esse exercício clínico. O que acontece? Na maior parte das vezes, a gente pensa que a odontologia é algo mais manual, mais técnico. E, de fato, ela tem um componente de execução grande. Mas qualquer área da saúde, o preceder da parte técnica é a parte clínica do diagnóstico. É assim em todas as áreas que envolvem saúde. Quando você vai, por exemplo, no ortopedista, ele está pensando no seu diagnóstico primeiro e depois no como ele pode tratar. Quando você vai, por exemplo, num oftalmologista, primeiro ele quer saber qual é o seu grau, se você tem alguma alteração visual. E na odontologia parece que a gente já quer logo fazer o procedimento, né? Mas a gente esquece que para poder fazer o procedimento, ele tem que ter uma finalidade. Por que eu estou fazendo isso? E o que isso vai melhorar em termos de saúde do paciente? Então, eu vou dividir a tela com vocês aqui. Eu preparei um material bem bacana para a gente poder começar a pensar aí esse fazer clínico da periodontia, né? Então, vamos lá, vou dividir a tela aqui com vocês. Muito bem. Então, a gente vai pensar aí, inicialmente, né, eu gosto bastante dessa imagem, porque ela mostra para a gente, basicamente, o quê? A gente geralmente enxerga isso aqui, né? A gente enxerga a superfície, né? A gente enxerga o externo, a gente enxerga a coroa do dente. Mas se a gente for pensar até em termos anatômicos, a maior parte é essa aqui, né? A maior parte é da porção que dá sustentação ao dente, né? Então, o que a gente está vendo, basicamente, é a coroa. Mas não adianta nada a gente ter uma porcelana aqui, a gente ter uma lente de contato aqui, se isto aqui não der sustentação, né? Então, por isso que a gente diz que a periodontia, sem nenhum preciosismo aí de área, é uma área muito básica da odontologia. Por isso que a gente começa, inclusive, a clínica, depois do diagnóstico, depois da sêmio e da rádio, a gente começa fazendo pério, porque ninguém constrói uma casa sobre um terreno não adequado. Então, a gente tem que começar, para a gente ter sucesso profissional, pensar em qual boca eu estou trabalhando, né? E aí, vem isso aqui, né? Essa vai para o Zé, né? Já tinha mandado para o pessoal lá da Liga de Pério essa imagem, né? Que a gente, muitas vezes, pensa no procedimento clínico, e isso é importante, de fato, né? Mas antes da gente pensar aí em cálculo, né, em tártaro, a gente tem que pensar por que eu estou fazendo isso, né? Será que eu estou fazendo o que o paciente deveria fazer? Então, é uma reflexão importante da gente poder pensar. Então, antes do raspar, antes do fazer um procedimento, eu tenho que entender em qual boca eu estou fazendo isso, em qual condição sistêmica eu estou fazendo isso. E aí eu queria perguntar para vocês, podem usar o chat aí, né? Vocês acham que, olhando aí essa boca, tem saúde periodontal? Eu vou até dar um zoom aqui, né? Olhando aí essa boca, tem saúde periodontal? O que vocês acham? Diz que tem, né? O Zé tá vendo aí também, olhando aqui, né? Esse contorno. O que vocês acham? Alguém mais além do Zé tá acordado aí? Elisa tá acordada também, né, Elisa? Aparentemente, sim. Alguém mais arrisca, né? Prótese total, Giovana e Luana. Muito bem. Gi e Luana estão certas. Muito bem. Só para saber se está acordado ou não, né? Pois é. Muito bem. Nem tem periodonto aí, né? Estava acordado. Fiz pegadinha às 7h40 da manhã. Muito bem.
Então, pessoal, é isso. Olha só, para a gente poder falar em saúde periodontal, a gente tem que ter dentes, né? Tanto que em implante a gente nem fala em dentes, né? A gente está falando aí em uma prótese mucosuportada. Tanto que em implantes a gente não tem periodontite, a gente tem periimplantite. No implante a gente não tem gengiva. Então, se a gente for olhar aqui, né, pessoal que está acordado aí, olhou essa base aqui, ó, né? Nós estamos falando aqui de uma prótese total, né? E aí, por mais que a gente dê características aqui, né? Parece até que a gente enxerga aqui uma recessão gengival, né? Pode falar, tem uma recessão aqui. Tô vendo, professor, uma recessão aqui. Ou tô vendo uma papila aqui, né? Com aspecto de casca de laranja. Na verdade, é uma prótese aí com uma caracterização, é uma prótese aí bem feita, mas aqui não tem saúde periodontal, né? E por que que não tem saúde periodontal? Porque essa pessoa, ela perdeu todos os dentes por doença periodontal e foi colocado um protocolo. Então, podemos dizer assim, ó, por melhor que seja, do ponto de vista aí de enceramento e de estética pelo protético dessa prótese, se esse paciente não se cuidar, ele vai perder essa prótese, assim como ele perdeu os dentes, né? Então, aqui, nós não temos saúde periodontal, nós nem temos periodonto, né? Então, pessoal que está acordado aí, Giovana, né, Luana, estão aí certos nisso. E aí a gente vai para a realidade, né? Isso aqui é uma paciente que eu vou atender hoje, né? Hoje à tarde, a 1h, eu vou atender essa paciente que ela é, né, de Caxambu. Então, a gente vai de um extremo, né? A gente vai de um extremo aí, deixa eu só projetar de novo aqui. Então, olha só, né? Aqui a gente tem uma condição, né, extremamente desfavorável, né? Aqui é uma paciente que ela mora em Caxambu, ela veio para o Brasil de Angola, e aqui você tem raiz residual que levou a acúmulo aí de biofilme, né? Você tem um crescimento aí gengival totalmente alterado, né? Uma gengiva aí totalmente displásica, e se a gente for dar um zoom aqui, né? A gente vai perceber aqui, ó, né? Que a gente vai ter lesão cariosa, raiz residual. Então, assim, é uma condição extremamente grave, né? Hoje à tarde vou atender essa paciente aqui na prefeitura. Então... Paciente especial, Vinícius. Especial. Então, a gente vê que, assim, a gente tem aí uma condição periodontal extremamente desfavorável. A gente pensa assim, como é que chegou nesse ponto, né? Então, vem de um país, né, em que você tem subnutrição. Então, isso aqui não se constrói sozinho, né? Chegar nesse ponto aqui, ele tem que ter uma conjunção de fatores, né? Isso aqui não é só placa, né? Isso aqui vai ter a questão da placa, vai ter a questão da resposta da pessoa, vai ter a questão nutricional, porque a gente sabe que algumas carências nutricionais, sobretudo carências vitamínicas, elas podem levar a uma condição de hiperplasia. Então, é aquilo que eu sempre digo, você tem diferentes respostas a um mesmo estímulo. Eu posso, por exemplo, vir e dar um empurrão no Zé, e o Zé falar assim, não, deixa quieto, você me empurrou, mas não merece eu revidar, não. Ou eu posso dar um empurrão no Zé e o Zé dá um empurrão em mim também. Ou seja, é uma resposta proporcional. Eu empurrei, ele me empurra. Ou eu posso dar um empurrão no Zé e ele vir dar uma voadora no meu peito. Ou seja, uma resposta desproporcional. Então, aqui a gente tem uma resposta que, por mais que eu tenha um componente aqui que fica claro, né, de biofilme, e ao mesmo tempo eu tenho aqui uma migração dentária, né, olha só como é que os dentes estão posicionados, um na prelingual, então
Eu tenho uma alteração aqui que é local, então eu tenho aí uma alteração de posicionamento dentário total, ao mesmo tempo eu tenho um conjunto de higiene, e ao mesmo tempo, quando a gente pega aqui esse crescimento que encobriu todas as coroas, parece que divide a coroa, né? Parece que eu tenho alguma coisa na vestibular, alguma coisa na lingual, e essa gengiva toda por cima. Então, pensar a periodontia sobretudo, não focar somente em cálculo. Porque se eu vier aqui raspar isso aqui, não vai resolver o problema. Aqui eu vou ter que trabalhar com exodontias, aqui eu vou ter que trabalhar com uma plástica periodontal grandiosa, mas não adianta eu vir aqui e começar a cortar isso aqui. Porque se eu começar a cortar isso aqui, vai estar extremamente sangrante, né? Isso aqui está totalmente inflamado. A gente olha aqui, né? A gente percebe, né, nessa raiz residual aqui dos incisivos, né, que você vai ter uma condição aí extremamente necrótica, né? Então é um caso aí extremo. Então a gente tem que pensar antes de agir em que está acontecendo. Então, para poder planejar esse caso, a gente precisa de uma panorâmica, a gente precisa ver as condições sistêmicas do paciente e precisa estabelecer aí uma correlação entre a parte clínica e o todo. Né? Então, é basicamente isso que nós vamos tentar pensar aí nesse sentido. Então, quando a gente pensa em periodontia, isso já é clássico, eu não vou me ater a isso, mas basicamente nós estamos falando aqui de um periodonto que protege, que é a gengiva e a mucosa, e um periodonto que sustenta, né? Então, a gente está falando aí de um periodonto de proteção e de um periodonto de sustentação. A sustentação, ela vai estar relacionada ao ligamento e ao osso alveolar, né? Basicamente isso. E aí, a gente entende, então, essa gengiva como uma mucosa aí mastigatória, e ela tem uma função importantíssima. Aqui, Luana e Gi, não é prótese, aqui são dentes naturais, dá para a gente poder ver até o desgaste incisal, né? Então, a gente percebe aqui que a gente tem aí uma gengiva que ela vai recobrir a porção mais cervical dos dentes. E este papel da gengiva de cobrir essa porção mais cervical dos dentes, ele é fundamental. Por quê? Porque se essa gengiva, por exemplo, ela muda de posição mais apicalmente, nós vamos expor a região bem sensível do dente, que é a região da junção cemento-esmalte. Ao contrário do que a gente pensa, nem sempre, ao terminar o esmalte, começa o cemento. Muitas vezes, a gente tem um gap, um espaço entre aonde termina o esmalte e aonde começa o cemento. E justamente quando essa gengiva ela é exposta, a gente tem a hipersensibilidade, porque às vezes tem dentina exposta diretamente ali, sem recobrimento nenhum. Então, a gengiva ela tem esse papel aí de proteger contra agressões do meio externo e de circundar os dentes. E aí, vem aí um ponto que eu acho que ele é fundamental da gente entender, até mesmo para pensar em diagnóstico e para a gente poder pensar em cirurgia de conquista de espaço, né? Foi até uma questão de prova de vocês, que vocês olharam lá do ENAD, né? Mas por que isso é importante? Por que isso cai no ENAD, né? Tranquilo, gente, não tem problema não, a gente vai seguindo aí. Porque é importante a gente intervir pensando nisso, né? Acho que isso é fundamental. Até foi uma pergunta que a Gi me fez, né? Como é que a gente considera aí o espaço biológico, né? Então, basicamente, né, só bem clinicamente, relembrando a questão da anatomia do periodonto, a gente tem aqui o osso, né, e esse osso aqui, com essa crista, ele tem que estar protegido. E o que protege esse osso de evitar que aconteça isso aqui, ó, isso aqui é uma reabsorção, né, vertical, né, ela tem uma inclinação, ela não é horizontal.
Então, o que protege esse osso é justamente esse tecido conjuntivo aqui presente. Então, a gente tem aqui esse tecido conjuntivo, e na seguida a gente tem um epitélio, né? O epitélio que faz aí a ligação juncional, que liga aqui a superfície do dente. Depois nós temos um epitélio do sulco, e isso aqui é o sulco gengival, né? Então, numa condição normal, esse é o espaço aqui onde a sonda periodontal nossa penetra com as suas marcações, com as suas medidas, né? Numa condição aqui é uma condição de saúde, aqui numa condição de doença, a gente vai ter o quê? A superfície, aqui está a junção cemento-esmalte, e o que acontece? Nós vamos ter um posicionamento mais apical desse epitélio juncional. Então, começa a ter reabsorção por metaloproteinases. Elas vão realizar, essas enzimas vão realizar a reabsorção do ligamento e, consequentemente, a agressão do tecido ósseo. O osso migrando de posição mais apicalmente, consequentemente, nós vamos ter aqui uma superfície mais exposta em que vai acumulando o biofilme subgengival. E aí, esse biofilme desbiótico e mais agressivo leva à continuidade da progressão. Então, aqui, ó, nós estamos pensando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma profundidade de sondagem de 6 milímetros. Então, nós estamos pensando aqui, né, em uma condição que já não é mais de saúde. E aí, é importante, né, não sei se vocês tiveram essa possibilidade, mas nós vamos ter agora essa possibilidade de pensar em nível clínico de inserção, que é diferente da simples profundidade de sondagem. Então, acompanhe aqui comigo esse raciocínio, né? Aqui, ó, eu tenho a margem gengival. A margem gengival, ela pode estar posicionada acima da junção cemento-esmalte. Então, acima da junção cemento-esmalte, eu vou estar recobrindo uma parte da coroa, certo? Esse é um quadro que nós vamos conversar um pouquinho, que indica a nossa gengivectomia, né? Eu posso ter a margem gengival coincidindo com a junção cemento-esmalte, que é o padrão mais adequado, né? A margem gengival bem próxima aí da junção cemento-esmalte. Ou eu posso ter o que a gente chama de recessão, né? Quando aqui em cima, pensa lá no paciente, ó, aqui em cima está a junção cemento-esmalte e a margem da gengiva está abaixo, ou seja, eu tenho uma faixa aqui de raiz exposta. Então, quando eu faço a sondagem, né, se eu considero só a sondagem, né, a profundidade de sondagem para ver o nível clínico de inserção, muitas vezes eu posso errar. Por que eu posso errar? Porque se a gengiva está aqui em cima, se eu tenho uma hiperplasia gengival, eu peguei a sonda, né, e a sonda está me dando 5. Mas eu tenho bolso aqui? Não tenho bolso aqui. Porque, na verdade, está dando 3 milímetros de distância entre a junção cemento-esmalte e a porção mais apical. E aqui eu tenho, na verdade, uma hiperplasia gengival. Então, pensa naquela paciente lá. Se eu for entrar com a sonda lá, aquela gengiva tão hiperplasiada, todas as minhas medidas de sonda vão dar valores altos. Mas é porque a gengiva está hiperplasiada. Agora aqui, quando a margem gengival coincide com a junção cemento-esmalte, então a profundidade de sondagem ela é igual ao nível clínico de inserção. Certo? E agora, quando eu tenho recessão, pensem bem, num paciente de vocês lá, tabagista, mais velho, com atrição e que tem recessão. Então, esse paciente, eu vou ter que somar recessão. Então, aqui, ó, da junção cemento-esmalte à margem gengival tem 3. Quando eu pego a sonda e insiro, a parte que a sonda coincide com a margem gengival, eu tenho 6. Então, o nível clínico de inserção é 9. Então, a gente parte aí de entender que não é só sondar, né? Então, aí, ó,
nós estamos aí no último período e às vezes a gente não tinha essa noção de que não é só o valor da profundidade de sondagem que conta, também conta a distância da união esmalte-cemento, ou junção cemento-esmalte, e subtraindo o valor de margem gengival. Então, esse valor pode ser negativo. Quando, professor, que é negativo? Quando a gengiva está cobrindo uma parte da coroa. Como é que a gente resolve isso? Cortando a gengiva e colocando ela aqui, na gengivectomia. Ou eu posso ter um valor igual a zero, ou seja, a margem gengival coincide com a união esmalte-cemento, ou eu posso ter um valor positivo. Esse valor positivo é quando eu tenho uma recessão. Então, a diferença da distância, percebam aqui, ó, 3 pontinhos entre a distância da união esmalte-cemento, a junção cemento-esmalte, e da margem gengival. Então, percebam que é diferente. Quando eu falo em profundidade de sondagem, é só um parâmetro. É o valor que a sonda dá até encontrar a gengiva. Agora, o valor melhor para poder pensar em perda é o quanto que eu perdi de inserção. É o nível clínico de inserção. Então, o nível clínico de inserção, no caso de recessão gengival, é o valor da recessão mais a profundidade de sondagem. No caso de coincidir a margem gengival com a junção esmalte-cemento, esse valor é igual, e no caso de hiperplasia gengival, esse valor tem que ser subtraído. Bacana pensar isso, né? Então, vamos lá clinicamente, ó. Então, aqui, clinicamente, onde está a margem gengival? A margem gengival não está coincidindo com a união esmalte-cemento. Então, eu tenho um valor aqui que a gente viu que esse valor, ele é um valor negativo. Então, a gente vai ter que somar o valor da retração mais esse valor de profundidade de sondagem. Então, aqui, ó, nesse valor de retração, eu tenho 3, mais esse valor de profundidade de sondagem, eu tenho 4, ok? Então, a perda de inserção, ela é igual a 7. Quanto que esse dente perdeu de inserção periodontal? O valor que a sonda penetrou, mais o valor da retração. Então, aí, nesse caso, nós temos uma perda de inserção, ou nível clínico de inserção, NCI, o nível clínico de inserção de 7. Agora, uma outra coisa que a gente precisa pensar para poder pensar o diagnóstico é pensar também em furca. Quando a gente vai falar nas cirurgias periodontais no decorrer dos próximos GDs, a gente tem que saber identificar as questões relacionadas à furca, né? E aí, basicamente, a gente vai precisar da sonda de Neighbors. E aí, um ponto importante para a gente poder pensar a furca, né? Para o nosso professor, nós estamos no 8º período, o senhor está falando aí de sondagem com sonda de Neighbors. Então, vejam bem, percebam se vocês fazem a sondagem dessa forma. Quando a gente fala aqui no arco inferior, nós estamos falando de dentes que são birradiculares, né? Então, os dentes inferiores aí, posteriores, nos molares, nós estamos falando de dentes birradiculares, em que o penetrar da sonda é justamente nesse sentido aqui, vindo, né, de vestibular para lingual nessa direção, porque aqui, se vocês forem imaginar, nós vamos ter uma raiz aqui, ok? Outra raiz aqui. Então, a gente está entrando entre essas raízes, nesse sentido. Agora, nos dentes superiores, esse padrão é diferente. Então, nos dentes posteriores, nós temos aqui nos molares, geralmente, um dente triradicular, né? Então, a inserção não é só uma inserção direta. Eu tenho que angular também. Ok? Então, eu não vou inserir só a sonda de Neighbors num sentido reto de vestibular para palatino, né? Pensando aqui no palato. Aqui eu vou ter que inclinar para distal, porque eu tenho a região interradicular entre uma raiz e outra. Então, eu não vou pegar
somente a avaliação penetrando reto nos dentes. E, ao mesmo tempo, para poder pegar... Então, pensa aqui, ó, aqui eu tenho uma raiz palatina, ó, e aqui eu vou ter uma raiz mesial. Para a sonda entrar entre a raiz, na região interradicular, entre a raiz mesial e a raiz palatina, eu vou ter que entrar a minha sonda por palatino mesial. Aqui nós temos o premolar, geralmente o segundo premolar ele é uniradicular, mas o primeiro premolar, em alguns casos, ele pode ser birradicular, com uma raiz vestibular e com uma raiz palatina. E aí eu também, se eu quero ver a furca do premolar, então eu posso ver furca do premolar, professor? Opa! Se vocês não sondavam, é interessante a gente fazer com a sonda de Neighbors também a avaliação da furca de premolar, sobretudo em arcadas em que você perdeu molares. Então, a sobrecarga mastigatória sobre o primeiro pré, muitas vezes leva à reabsorção óssea. E aí vem o entendimento da sonda de Neighbors, né? Aqui, ó, nós estamos pensando em como fazer a anotação, né? A gente lembra que quando a gente fala em perda interradicular, nós estamos falando aí de classes, né? Classes que a gente considera para poder avaliar o grau de perda, né? Então, a gente vai ter aí, quando a gente pensa em lesão de furca, grau 1 é aquela lesão até 1/3, quando a sonda penetra até 1/3, porque há uma perda óssea até 1/3. Quando passa da metade do dente, né? Quando chega a 2/3, então aqui, ó, nós estamos pensando na sonda penetrando até 1/3. Aqui, a sonda penetrando até 2/3. Então, dividindo o dente em 3 partes, a sonda penetra em 2. E na 3, nós estamos pensando a transfixação de lado a lado, né? Então, seria aí a sonda 3/3. Ou seja, ela passa de uma região a outra, no caso dos dentes inferiores, e no caso dos dentes superiores, a sonda pode entrar aqui na região distal e sair aqui na região não direto palatina, porque aqui tem uma raiz que ela bateria. Mas se angular e a lesão for grande, ela sai aqui, ela entra aqui na distal e ela sai aqui na mesial, né? Então, é preciso fazer a angulação pensando no dente tridimensionalmente. E, além disso, a outra avaliação que a gente tem, então nós falamos aí da avaliação de perda de inserção e de profundidade de sondagem, falamos das lesões de furca e também na avaliação de mobilidade. E aí a mobilidade também já é clássico para vocês, é só retomando como a Elisa me pediu para que a gente fizesse aí uma revisão breve. Se eu tenho o dente movimentando de 0,2 a 1 milímetro nessa direção somente horizontal, eu tenho grau 1. Se eu tenho mais que mobilidade maior que 1 milímetro, mas só na direção horizontal, eu tenho um grau 2. E o grau 3 é aquele em que o dente vai movimentar de vestibular para lingual, de mesial para distal, e também vai intruir ou extruir, né? Então, esse é o quadro mais grave. Então, entendam, para poder chegar em tratar, olha quantas coisas eu tenho que percorrer antes. E a gente, às vezes, é muito afoito. A gente quer chegar raspando, ou abrindo o retalho, ou cortando a gengiva. Então, olha quanta avaliação a gente precisa fazer para poder chegar no diagnóstico periodontal. E aí, quando a gente fala de espaço biológico, né, ele é importantíssimo para a gente poder pensar tanto quando a gente fala em cirurgia, nós vamos ver depois, nos próximos GDs, sem ser esse próximo, que vai ser gengivectomia no outro, nós vamos falar sobre cirurgia de conquista de espaço, mostrando o caso clínico disso, que é duas coisas que fazem muito na clínica, e que vocês precisam sair sabendo fazer. Gengivectomia e conquista de espaço. Basicamente, é lógico, a gente tem também aí os enxertos, as terapias periodontais cirúrgicas, a raspagem em retalho,
Mas dentro das terapias cirúrgicas, é importante a gente entender a questão da cirurgia para devolver o espaço biológico. Então, vamos imaginar aqui, ó, nós temos o osso aqui presente. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui uma inserção de conjuntivo. Nós temos um epitélio que une o dente, porção aqui, né, mais do esmalte, na junção cemento-esmalte, representada por um epitélio de junção, o epitélio juncional, e essas duas medidas vão me dar aí aproximadamente 2 milímetros, somando que a gente tem geralmente um suco, que é aquele suco que quando a gente faz lá a conferência do mapa, é o 1, né? 1. Então, é um suco aí que a gente não consegue medir 0,9 na sonda, então a gente arredonda para 1. Então, se a gente somasse, basicamente a gente poderia falar que o espaço biológico ele teria aí 3 milímetros, mas a maior parte dos autores, né, gosta de trabalhar não só com a profundidade do suco, porque essa é muito variável, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 de profundidade de sondagem, gosta de trabalhar. A inserção conjuntiva é mais o epitélio juncional. Agora, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem aqui, foi até um questionamento que a Gi me fez, né? Vamos imaginar que aqui eu tenho um processo de uma lesão cariosa, né? Então, esse processo de lesão cariosa aqui, mais subgengival, né? Ele vai levar com que eu não consiga restaurar aqui diretamente. Eu tenho essa gengiva aqui, impedindo que eu consiga acessar esse elemento com essa cavidade, supondo aqui uma cavidade, né? Uma cavidade cariosa, né? Então, pensando aí, né, nessa cavidade aí cariosa, né? Para eu poder acessar essa cárie que vai além desse esmalte, que ela começa a entrar aqui em dentina, né? Não é só vir com a broca aqui e pronto, né? Eu vou precisar pensar aqui em como manter a proteção desse espaço. Então, se essa lesão cariosa, né, ela está muito próxima do osso, a gente mede essa distância aqui, ó. E essa distância, ela dá menos que 3 milímetros, eu tenho uma grande chance de invasão desse espaço, né? Então, não adianta só também, nesse caso, cortar a gengiva aqui. Então, eu tenho que manter essa distância aqui. Então, geralmente, eu tenho que fazer o quê? Quando eu tenho o que a gente chama de invasão do espaço biológico. Então, como é que é a medida do espaço biológico? É a medida da parede cervical da lesão ou da fratura até a crista óssea. Então, eu pego lá a radiografia. É lógico que a radiografia vai me dar uma dimensão bidimensional, né? Ela não é um exame tridimensional. Então, eu vou conseguir enxergar aqui na radiografia a parede mais cervical do meu preparo e medir na radiografia até onde está a crista óssea. E aí, se essa distância, por exemplo, for 4 milímetros, ótimo. Se essa distância for 4 milímetros, é só eu fazer uma gengivectomia. Eu não preciso desgastar osso. É só eu cortar essa gengiva aqui, porque a distância está dando 4 milímetros. Deixa eu desfazer aqui. Né? Essa distância está dando só 4 milímetros. Agora, se eu tenho aqui, né, o processo carioso, e ele está um processo carioso quase radicular, pensa que fraturou o dente, né? Fraturou o dente aqui. Então, olha lá na radiografia uma fratura de incisivo. E essa fratura está nesse nível aqui. E olha a distância disso para o osso. Muito pouquinho, né? Então, aqui eu vou ter menos que 1 milímetro de distância. Eu já estou dentro da inserção conjuntiva. Então, se eu cortar só a gengiva aqui, eu vou perder toda essa proteção aqui conjuntiva do osso. Então, o que eu tenho que fazer nesses casos? Nesses casos, eu vou ter que fazer um desgaste ósseo, remover parte desse osso aqui,
para ganhar em altura esse espaço e devolver a dimensão do espaço biológico. Pessoal, até aqui, deu para entender esses fundamentos e essas bases do diagnóstico, para a gente poder começar a avançar um pouquinho para entender os mecanismos da doença periodontal e rever brevemente com casos clínicos o diagnóstico? Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões básicas que a gente... Certo, a Ana Paula está pedindo para a gente falar de novo aí do desgaste ósseo. Então, vamos lá. Olha só, Ana Paula, sempre pensando em manter a dimensão do espaço biológico. Então, a dimensão do espaço biológico tem que ficar clara para nós, que ela é inserção conjuntiva mais epitélio juncional. Alguns autores consideram a profundidade de sulco, então a gente trabalha em média com 3 milímetros. Mediu a distância da fratura ou da margem cervical do preparo até o osso, deu 3 milímetros, é só cortar a gengiva e acessar a cavidade, porque eu tenho uma margem de segurança de proteção da crista óssea de 3 milímetros. Agora, se a fratura, ela invadiu o espaço biológico, ou se a lesão cariosa invadiu o espaço biológico, quer dizer o quê? Que ela foi além dos 3 milímetros que a gente considera, ou que alguns autores consideram, que eu gosto também bastante, que é desses 2 milímetros do espaço biológico. Então, aqui não adianta só cortar a gengiva, certo, Ana Paula? Aqui, eu vou precisar devolver um posicionamento ósseo para que eu consiga construir esse espaço. Então, eu vou vir com uma broca aí, esférica, geralmente uma broca número 6, número 8, com irrigação. Vou cortar essa crista óssea, então aqui a conquista do espaço biológico vai envolver a ostectomia. Então eu vou pegar aqui, então vamos supor que a lesão esteja aqui, ok? Eu tenho que dar uma distância de 3 milímetros. Então eu vou medir aqui, ó, esse osso vai ficar posicionado 3 milímetros da margem da fratura ou da cavidade. Então, aqui não tem 3 milímetros, ok? Então, eu vou ter que cortar. Então, aqui tem 2. Aqui eu vou ter que cortar 1 milímetro para poder somar os 3, que é a dimensão do espaço biológico, considerando esses autores que levam em conta 1 mais 1 mais 1. Tá? Certo, Ana Paula? Joia. Muito bem. Agora, pensando na doença periodontal, como eu mostrei para vocês aquele caso, a gente não entende a doença periodontal somente como um mecanismo biológico. A gente entende a doença periodontal como um conjunto multifatorial. O que quer dizer um conjunto aí multifatorial? Quer dizer que eu vou ter a desbiose de micro-organismos, mas eu vou ter também a resposta do hospedeiro, que pode ser mais ou menos exacerbada. Tem as condições relacionadas ao metabolismo do tecido ósseo. Então, eu posso ter uma pessoa que tem uma alteração de metaproteinases. Então, ela vai reabsorver muito mais, ok? Então, esse conjunto dos fatores microbianos de resposta inflamatória, somado a isso aqui, ó, fatores ambientais, sobretudo o cigarro, o diabetes, vão levar a gente poder pensar no quanto essa doença vai evoluir. Então, o cigarro está mais que estabelecido quando a gente pega lá na clínica, né? Então, vocês já pegaram casos assim, né? E pega na lingual todas essas manchas aqui da nicotina. Então, a gente sabe que o cigarro, ele aumenta de 2 a 7 vezes o risco de desenvolver doença periodontal. E teve um estudo que mostrou até o corte do número de cigarros. Por isso que quando a gente vai falar de grau A, B e C, a gente vai considerar o número de cigarros. Não é à toa, não é do nada que saiu esse dado. Esse dado, ele surgiu de um estudo, esse estudo de 2014, depois confirmado por um estudo de Renko em 2015, que ele mostrou que quem fuma mais de 10 cigarros por dia
tem 2 vezes mais risco de ter perda óssea. Quem fuma, mas fuma menos de 10 cigarros, tem 1,6 vezes mais chance de ter perda óssea. Então, é fato, fazer terapia em fumante requer um cuidado, sobretudo, pensando que ele tem que parar de fumar ou reduzir os cigarros. Outro ponto fundamental é também a questão do diabetes. Então, esses 2 pontos estão classicamente estabelecidos, né? Mallet, em 2010, né, junto com o Nagasaki, ele já colocou a influência do diabetes e, inclusive, calculou. Olha aqui, a terapia periodontal, ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, a gente vai perceber que as perdas clínicas, elas são menores no não diabético. Olha aqui o nível, né, de perda. Ele cresce com a idade. A partir do momento que vai avançando a idade, né? Então, por exemplo, o Zé, que já passou dos 25, então já está nessa faixa aqui da subida da curva, né? Hoje todo mundo fala de curva, né? Agora, quem tem diabetes, olha só, está bem acima, né? Sempre inclinada essa curva, e com o passar do tempo, da idade, muito mais isso acontece, né? Quando a gente considera, então, o tratamento em diabéticos, que é o vermelhinho, e em não diabéticos, que é o azul, percebam que em todos os casos de perda de inserção, nós já aprendemos o que é perda de inserção, né? Profundidade, sondagem, mais recessão. A profundidade de sondagem, a recessão e o sangramento, todos esses parâmetros, eles são muito maiores, ó, a coluna vermelha, do que no não diabético. E aí foi, então, que foi estabelecido que o diabético ele tem 2,8 a 3 vezes mais risco de ter periodontite do que o não diabético. E vejam bem essa imagem aqui desse paciente diabético, né? O que vocês acham que tem aqui? Nessa condição aqui. Se fosse bater o olho aqui e me dar um diagnóstico, o que vocês falariam que tem aqui? Parecendo um granuloma piogênico, que isso? É um pouco diferente, mas é quase, né? Não chega a ser um granuloma, mas tem um aumento tecidual aí, né? Que seria esse aumento tecidual? Seria um Se não é um abscesso. granuloma, um abscesso. Um abscesso. Então, qual que é a diferença, Zé, do granuloma para o abscesso? No granuloma, a gente vai ter aí um aumento de hiperplasia, sobretudo ele chama granuloma porque ele vai ter uma cor mais arroxeada, ele faz a proliferação de vasos sanguíneos. Então, uma diferenciação do granuloma é que ele é mais arroxeado, né? Aqui tem uma coloração um pouco mais semelhante à mucosa, mas tem uma tumefação. E a gente percebe aqui, ó, um conteúdo mais amarelado por dentro, né? Então, o granuloma, ele é uma hiperplasia que não tem um conteúdo dentro. O abscesso já é um aumento tecidual que tem um conteúdo purulento. Então, perceba, aqui a gengiva rosa, né? Aqui, ó, começa um aumento de volume e parece que eu consigo enxergar uma linha, né? Uma linha aqui com um conteúdo mais esbranquiçado dentro, e aqui, ó, um ponto de saída desse pus. Então, esse pus pode sair tanto pelo sulco, como esse pus pode sair por uma fistulação. E aqui é um abscesso periodontal, não é um abscesso só gengival, porque ele não está envolvendo só a margem gengival. Ele vai além da linha mucogengival, ele expande. Então, percebam que aqui, ó, nós temos uma linha, que é a linha, ó, mucogengival. Quando esse conteúdo tá passando da linha, ele já não está mais restrito à margem gengival, a gengiva marginal livre. Ele já está um abscesso. Então, os diabéticos têm mais chance, de fato, de ter abscessos periodontais. Então, basicamente, nós temos fatores de risco aí para as doenças periodontais: o cigarro, né? O álcool também, a obesidade, o diabetes, a falta de atividade física. Mas destaco aqui, na nossa nova classificação, para classificar o grau, o cigarro, e destacamos também o diabetes. Então, esse aqui também é um trabalho que eu fiz sobre qualidade de vida em pacientes diabéticos, né? Um trabalho que eu fiz com
o Eduardo, que é lá da Unifal, mostrando essa questão das doenças em hipertensos diabéticos. Então, está claro para nós por que a gente pergunta na anamnese e por que a doença periodontal nos graus A, B e C a gente classifica de acordo com tabagismo e diabetes. Porque eu já ouvi muita gente perguntando, professor, o que tem a ver se fuma ou se tem diabetes? Está explicado aí pelos artigos o que tem a ver, né? Então, a gente tem que pensar sempre no controle glicêmico, porque isso retroalimenta, né? Então, também as condições periodontais levam às condições sistêmicas, como o aumento da glicemia por conta da doença periodontal, o maior risco de doença cardiovascular, de parto prematuro e de infecções respiratórias. A gente está falando aqui da pneumonia nosocomial quando eu tenho uma doença periodontal descontrolada. Então, fica claro que o sucesso do tratamento periodontal ele vai ter que envolver uma anamnese para somar com o conhecimento clínico que eu tenho, o aprimoramento do que eu devo fazer, e assim eu chego no diagnóstico, né? Não é só, então, tratar e raspar. A periodontia é mais do que cureta, é mais do que raspagem, é entender o que está levando àquela condição e como intervir. Então, tem estudos que mostram hoje para nós que a menor parte da doença periodontal é biofilme desbiótico. A maior parte tem a ver com os fatores modificadores, sejam eles o tabagismo, seja ele o diabetes, seja ele a resposta da pessoa do ponto de vista imunológico e nutricional, seja ele também a resposta a medicamentos. Então, quando a gente pensa em saúde periodontal, nós vamos ter que pensar aí em questões de biofilme, mas também temos que pensar em condições do hospedeiro, sobretudo aqui a resposta imune desse hospedeiro, e também pensar nas condições ambientais, como fumo, medicamento, estresse e alimentação. Ok? Muito bem. E aí chegamos, então, aqui, bem rapidamente, porque vocês já estudaram isso com o professor Fernando, eu quero só complementar, como eu estou fazendo até agora, né, mostrando algumas dicas, um outro modo de pensar a questão periodontal, né? E quando eu penso em condição periodontal, vai ter que vir na minha cabeça aqui, basicamente, 3 condições. Ou o paciente, ele está diante de um estado aqui de saúde periodontal, ou ele pode estar com uma doença gengival, que pode ser uma gengivite induzida por biofilme, ou eu estou diante de uma periodontite, ou eu estou diante de outras condições que afetam o periodonto. Então, basicamente, quando a gente fala, quem tiver aí com a câmera do celular, aponta aí para esse QR Code, porque ele vai te dar a possibilidade de baixar um e-book muito legal. Para quem não tiver possibilidade de baixar pelo QR Code, está lá no Moodle também, tá? Então, é um QR Code da USP que vocês conseguem aprofundar bem claramente essa questão do diagnóstico. Mas, basicamente, né, a gente vai ter aí a saúde periodontal, ou uma condição de gengivite, e aí a periodontite dividida em doenças periodontais necrosantes. Então, percebam que aqui a gente não fala mais de necrosante aguda, né? E nem ulcerativa. Geralmente a gente falava aqui, inguna, né? Gengivite, ulcerativa, necrosante, aguda. Agora a gente não considera mais esse agudo, porque é lógico, se o processo está exacerbando, é lógico que ele é agudo. E a ulceração é uma parte do processo. Então, a gente vai falar em gengivite necrosante, né? Mesma coisa, periodontite necrosante, estomatite necrosante, ou anoma, que nós vamos ver ali, que é uma condição mais generalizada. E temos a periodontite também classificada, que a gente já sabe, em estágio, né? Então, a gente tem aí os estágios, né? Estágio aí 1, né? O estágio 2,
né? O estágio 3 e o estágio 4, lembrando também dos graus, né? Do grau A, do grau B e do grau C. Então, bem concretamente, passando aqui para a saúde periodontal, na saúde periodontal a gente vai ter aí menos de 10% dos sítios, né, que tem profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem, ela é no máximo de 3 milímetros, num periodonto estável. Depois esse material eu vou deixar para vocês postado também lá no AVA, tá? Então, olhando aqui, ó, para ficar mais clínico do que teórico, é isso, né, pessoal? Olha que imagem bacana, né? Nós estamos olhando aqui, né, quase que uma câmera intraoral. Nós estamos vendo aqui papilas bem formadas. Nós estamos vendo aqui que não existe um black space, né? Nós estamos vendo uma condição de uma gengiva rosada, com esse aspecto que a gente considera de casca de laranja. Estamos vendo aqui claramente a linha mucogengival que separa a mucosa da gengiva inserida. Então, aqui nós estamos falando de saúde gengival. E só uma diferença, para não falar mais do mesmo, nós temos que considerar uma coisa que a gente chama de fenótipo gengival. O que é isso, professor? Fenótipo, né? Então, tranquilo, Betina, vai lá. Então, olha só, quando a gente fala de fenótipo, a gente tem que pensar que nós temos aqui uma condição de fenótipo fino, fenótipo espesso e aquele fenótipo intermediário. Então, o fenótipo fino é quando eu tenho pouca gengiva inserida, esse espaço aqui é pequeno, essa gengiva é fina, eu consigo enxergar, inclusive, a tábua óssea. Pensa naquele paciente que você vê a gengiva tão fininha que você consegue enxergar até a tábua óssea de baixo. Quer dizer que ele tem pouca queratina. Esse fenótipo fino é um fenótipo que tem muita propensão a ter recessão. Por quê? Porque a qualquer estímulo inflamatório tem pouco tecido para proteger. Ao contrário do fenótipo espesso, que é aquele que eu tenho bastante tecido para proteger. Então, ele tolera mais uma cirurgia, ele tem menor chance de ter recessão. Ele tem menor resposta, por exemplo, no enxerto. O fenótipo fino tem menor resposta a um enxerto, por exemplo, porque as condições são mais desfavoráveis. Então, de saúde gengival, a gente percebe não tem profundidade de sondagem, o sangramento, ele pode estar presente, mas ele vai estar presente em até 10% dos sítios. Passou de 10%, aí nós já estamos falando de um quadro diferente, né? Então, além disso, é importante perceber que eu posso ter perda de inserção, mas o paciente está num quadro de manutenção. Então, olhando aqui, ó, esse paciente, está claro que ele tem perda das papilas. Está claro aqui que a gengiva, olha só, o aspecto é bem fininho, né? É uma sequela de um tratamento. Esse paciente fez a raspagem e ficou com esses black spaces aqui, com esse espaçamento. Mas essa gengiva, ela está tendendo para um aspecto de melhora, né? De normalização. Apesar de ser um biotipo, olha aqui, né? É um biotipo que não é o mais protetor de todos, é uma camada bem fininha de proteção, né? Então, esse quadro pode estar em manutenção. Então, não necessariamente esse paciente é um paciente que tem periodontite só porque ele tem a perda. Ele pode estar com essa perda estabilizada após tratamento. Então, ele pode ser um paciente que tem uma saúde periodontal, o que a gente chama de periodonto reduzido. Ok? Aqui uma profundidade de sondagem normal de 2 milímetros. Aqui já é um outro quadro daquilo que a gente falou de quando é positivo a margem gengival. Então, esse aqui é um biotipo espesso. Olha só a quantidade de gengiva aqui. Parece que a coroa está curtinha. Olha a dimensão aqui cérvico-incisal desse lateral. Está pequenininho, está parecendo um lateral de criança, né? Então, aqui, nesse caso, nós temos que planejar um novo contorno, é o que nós vamos ver na aula do GD da semana que vem, um novo contorno para esse posicionamento da gengiva. Por quê? Quando a gente fala de estética, eu tenho que falar de recompor essa borda incisal
Mas só isso não vai melhorar o aspecto, porque está um dente quadrado, né? Quadradinho, ó. Se a gente pegar essa distância aqui, da incisal para a cervical, e essa aqui, de distal para mesial, parece que é um dente quadrado. E o dente não tem esse formato, né? Então, a gente tem que pensar em recontorno. E aqui, veja bem, olha a quantidade de recessão associada, né, à abfração. Então, a abfração generalizada, né? Então, aqui a gente tem um quadro que tem cálculo aqui presente, se a gente for observar bem, né? A gente vai perceber que cálculo, então, é uma condição que vai requerer um tratamento, então, não condiz com a saúde. Então, aprendemos basicamente que nós temos aí a saúde gengival, quando a gente tem até 10% do sítio somente sangrante, e que mesmo que eu tenha recessão, se o paciente está em manutenção, como é esse quadro 4 aqui, eu posso ter a saúde gengival num periodonto reduzido. Agora, quando eu tenho gengivite, eu vou ter a gengivite quando eu tenho mais de 10% dos sangramentos, sem ter perda de profundidade de sondagem e bolsas ativas. Então, a gengivite pode estar associada somente ao biofilme, ou ela pode estar associada a fatores sistêmicos, ou ela pode estar associada a medicamentos. Então, vamos dar um zoom aqui, ó. Já está claro aqui para nós que tem alguma coisa alterada, né? Então, olha aqui, ó. Nesse zoom, às vezes só com lupa a gente consegue enxergar esse halo, né? Esse halo aqui, eritematoso, na região mais cervical. Isso aqui é o início de uma condição periodontal. Percebam, não sei se é claro isso para vocês, mas se não for, tem que ser claro. Toda doença periodontal começa com uma gengivite, mas nem toda gengivite evolui para uma periodontite, ok? Porque aquilo que eu falei para vocês, o mais importante é a resposta do hospedeiro. Se eu tenho um processo inflamatório que não evolui para perda de inserção, se eu tenho um processo inflamatório que o corpo dá conta de conter, então eu vou parar na gengivite. Agora, tem pessoas que a resposta é mais exacerbada que a própria doença, e aí eu vou ter perda de inserção. Então, fica claro de entender isso hoje. Vamos pensar na Covid-19. A maior parte das pessoas, elas têm aí os sintomas gripais, mas se recupera. Mas tem uma parte que não se recupera e que precisa ser internada. Então, o mesmo agente, ele tem diferentes estragos dependendo da condição imunológica da pessoa. A gente sabe que o idoso, ele tem menor condição imunológica. Então, a resposta à doença acaba sendo mais grave. Então, na doença periodontal, a mesma coisa. Fiquem bem claros isso na cabeça de vocês. Toda doença periodontal começa com uma inflamação gengival, mas nem toda periodontite, necessariamente, ela é um continuar de um quadro gengival. Tem pessoas que param na gengivite. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Então, olha só. Aqui a gente tem aqui as margens. Com certeza, se a gente for inserir a sonda aqui, ó, né? Inseriu a sonda aqui, vai sangrar, né? Vai sangrar nesses sítios todos. Olha a hiperplasia aqui, ó. A gengiva perdeu o aspecto de casca de laranja, né? Essas fotos são bem legais, que dá para ver até a saliva, né? Então, aqui, ó, você percebe que a gengiva, né? Aqui os vasinhos, né? A gengiva, ela tá mais tumefada, ela tá mais inchada, processo inflamatório, né? Então, a gengivite, ela vai ter aí tanto no periodonto íntegro, como também no periodonto reduzido, e ela acontece com mais de 10% dos sítios sangrantes, né? Então, fica claro para nós, esses quadros todos de hiperplasia gengival, aqui inclusive, né? Olha só. Então, diferentes respostas. Aqui é um paciente que já teve um tratamento periodontal, né? Uma perda grande, do ponto de vista periodontal, e que apresenta o quadro aí de gengivite. Tem a gengivite também associada a fatores locais, que nós já conversamos, que é o tabagismo, a hiperglicemia, os fatores nutricionais, farmacológicos, com, né, agentes que causam essa ação gengival de aumento, os hormônios, sobretudo na puberdade, e as condições de discrasias sanguíneas, como muito comum aqui, ó, paciente, quando apresenta sangramento, pessoal,
às vezes esse sangramento é abundante, ele fala assim, olha, eu molho o travesseiro com sangue durante a noite. Isso não é normal. Então, esse paciente pode estar diante aí de um quadro de leucemia. Então, o sangramento gengival, né, ele pode estar muitas vezes associado a uma diminuição de plaquetas. Então, é bom quando o paciente relata que tem muito sangramento, que esse sangramento é visível, espontâneo, não é quando ele come ou quando você sonda, é sozinho, pedir o hemograma, porque muitas vezes a gente vai perceber nas plaquetas uma diminuição. Aqui, né, um quadro exacerbado aí, paciente aqui também fumante, a gente percebe esses quadros. Então, o cigarro é um fator. Outro fator iatrogênico também são as restaurações. Então, aqui não é a doença periodontal. Aqui foi o dentista que causou isso, né? O apinhamento, a gente viu naquele caso daquela paciente de Caxambu também, né? O apinhamento leva a maior acúmulo de placa. Então, nós temos também o aumento gengival pelos medicamentos que a gente já conhece, anticonvulsivante, bloqueador do canal de cálcio e imunossupressor. Então, a gente está falando aqui dos medicamentos nifedipina, né? Nifedipina é um bloqueador do canal de cálcio. Nós estamos falando da ciclosporina, que é um imunossupressor, né? E nós estamos falando também de idantal ou fenitoína, que são anticonvulsivantes. Então, nós estamos falando aqui de fenitoína, medicamentos para convulsão, quando o paciente fala, toma um medicamento para convulsão, bloqueador do canal de cálcio para controlar a pressão, a nifedipina, né? A fenitoína. E aqui a ciclosporina, que é imunossupressor, se vocês já estão cansados de saber. Então, esse caso aqui, ó, é uma paciente que, da clínica integrada, até de um aluno da Liga de Pele, que atendeu essa paciente, a gente percebe claramente o aumento gengival, né, as coroas aí totalmente tomadas pela gengiva, né, nós temos aí um valor positivo, né, se a gente for pensar, de gengivite aí, levando a uma hiperplasia, paciente fazendo uso de fenitoína. Aí são mais relacionadas a outras condições traumáticas, de pigmentação, inflamatórias, reacionais, endócrinas. Então, são condições aí, olha, quase nada da coroa, ela está exposta, né? Então, são condições aí que não adianta só cortar a gengiva, né? Aqui são condições severas, assemelha um pouquinho aquele caso que a gente viu, então nós temos outras condições aí associadas. E por fim, para a gente chegar no fim aí da nossa discussão de hoje, as periodontites, né? Então, eu tenho as necrosantes, eu tenho as periodontites classicamente estabelecidas e as periodontites como manifestação sistêmica. Nas Professor, necrosantes, oi. a gengivite, para a gente classificar, ela continuou como era antes, então? Tipo, eu vou colocar se ela é localizada, generalizada, esses fatores modificadores também? Sim. Então, aqui, ó, só para retomar, voltar rapidinho aqui na gengivite, nós vamos considerar aqui, quando a gente pensa na gengivite, em três categorias de gengivite, tá? Nós vamos pensar na gengivite induzida pelo biofilme, ok? E aí ela pode estar associada somente ao biofilme, ela pode estar mediada por fatores sistêmicos ou locais, no caso aqui o tabagismo, né? Ou associada a medicamentos, como no caso da fenitoína, da ciclosporina, da nifedipina. E além disso, Gi, a gente considera, se eu tenho, para ter gengivite, lembra, tem que ter mais de 10%, ok? Se for menos, é compatível com saúde. Então, até 10%, nós estamos falando aqui, né, desse valor maior que 10%. Agora, se esse valor está entre 10% e 30%, eu estou falando aqui em localizada. E se esse valor está maior que 30%, então eu estou falando de uma condição generalizada. Ok, Gi? Ok, obrigada, Vinícius.
Então, passando lá para a periodontite, para a gente poder caminhar para a finalização. No caso da periodontite, eu vou ter 3 divisões, Gi. Doença periodontal necrosante, a periodontite clássica e a como manifestação sistêmica. A necrosante, nós vamos ter que fazer divisão em paciente cronicamente e gravemente comprometido e um paciente temporariamente ou moderadamente comprometido. Qual que é a diferença? Comprometido gravemente é no caso, por exemplo, a gente pode citar aqui do HIV, ok? Então, é um paciente que está gravemente e ao longo do tempo comprometido. Esse paciente tem maior risco de desenvolver uma doença necrosante. O temporariamente ou moderadamente comprometido é um paciente, por exemplo, que sofreu um estresse, né? Perdeu alguém da família. Então, moderadamente comprometido, ou seja, não está grave e dura por pouco tempo. Diferente do HIV, que vai durar pela vida toda, o comprometimento de um estresse, depois que o estresse passar, que o luto passar, a condição imunológica volta ao normal. Então, eu faço primeiro essa divisão em paciente comprometido crônica e gravemente e paciente comprometido temporariamente. Então, vejam bem. Oi. Mas no caso, se o paciente tiver depressão, ele pode passar de um temporário para um permanente? Não, então, no caso da depressão, são condições que são possíveis de tratamento e que não necessariamente vai levar, nem todo mundo que tem depressão obrigatoriamente tem imunossupressão. Mas é fato que muitas pessoas imunodeprimidas também têm quadros de depressão. Então, nesse aspecto, a gente vai considerar o quê, Karina? Que ele é comprometido temporariamente, porque ele pode sair da depressão. Diferente de uma pessoa com HIV, que ela nunca vai se curar, entendeu a diferença? Uma pessoa pode levar a depressão por muito tempo na vida, mas não necessariamente ela vai ter esse comprometimento sempre igual. Agora, uma pessoa com HIV sempre vai ter HIV, tá? E aqui, ó, pensando na condição necrosante, é aquele clássico, né? Esse tecido esbranquiçado aqui é o próprio tecido de necrose. Por isso que a gente chama de condição necrosante, né? Então, vejam aqui, fica mais fácil de você entender, Karina, nesse quadro que eu coloquei aqui, ó. Lembrando que toda essa aula vai estar disponível lá no AVA, viu, pessoal? Então, aqui, ó, paciente comprometido crônica e gravemente, tá? Então, esses pacientes, geralmente, são pacientes HIV positivos ou com outras condições virais, geralmente condições virais severas, e aqui é um ponto importante, nós temos os linfócitos. Dentro dos linfócitos, nós temos os linfócitos T. E dentro dos linfócitos, nós temos o CD4 e o CD8, né? Então, quando a gente tem um valor aqui menor de proteção, menor que 200 de CD4, quer dizer que o paciente, ele está numa condição aqui de uma imunossupressão grande. Quer dizer que a defesa dele está muito baixa, o CD4 está menor que 200. E, por outro lado, se ele toma aquele coquetel, eu posso, muitas vezes, no exame, nem detectar mais o vírus. Ou seja, o paciente com HIV, se ele toma o medicamento certinho, muitas vezes ele pode fazer a carga viral e ela dá indetectável. Mas no caso do paciente que tem predisposição à manifestação da doença necrosante, a carga viral vai estar detectável. Geralmente, esses pacientes são aqueles que não tomam um coquetel, ou que não sabem, que não tem um diagnóstico ainda. E aí eu vou ter a gengivite necrosante, vou ter a periodontite necrosante, a estomatite necrosante e a noma. Então, percebam, como eu falei para vocês, saiu daqui o termo ulcerativa aguda, tanto para a gengivite como para a periodontite. Então, na gengivite necrosante, eu vou ter somente o comprometimento do tecido de proteção. Lembra que eu falei, comecei com vocês com anatomia para isso. Então, a gengivite necrosante só afeta o periodonto de proteção. A periodontite necrosante, o de proteção e de sustentação. A estomatite necrosante é quando a ulceração, a necrose, vai além da margem gengival. Ela começa a passar da linha mucogengival, ok? Passou da linha mucogengival,
é estomatite necrosante. E a anoma, ela inclui, inclusive, a mucosa, vai fora, totalmente fora, só da região do dente. Anoma são ulcerações generalizadas na boca toda, lá no palato, na mucosa bucal. Então, eu vou ter necroses em tecidos não relacionados ao dente. Agora, nos temporários moderadamente comprometidos, percebam que, nesses casos, estão relacionados a estresse, a nutrição, a também o fumo, né, o histórico de doença prévia, os fatores locais com relação à proximidade reticular, mas não chega a ser tão grave. Então, no caso dos temporários moderadamente comprometidos, no máximo eu vou ter, Karine, uma gengivite necrosante e uma periodontite necrosante. Eu não vou chegar nesses pacientes a ter uma necrose maior que considere uma estomatite nem uma anoma. Ok? Então, esse aqui é um paciente, foi atendido lá na clínica também, integrada, o ano passado. Oi. Vinícius. Mas Oi. hoje, na classificação das necrosantes, eu não posso usar só o termo DPN, não? Usar o termo o quê? DPN, TPM? doença periodontal necrosante. Não, interessante seria que eu pudesse, além de classificar o DPN, agora que eu entendi, DPN, né? Eu tenho que classificar, além de que a condição é necrosante, o ideal é que eu consiga perceber o grau do estrago, Zé. Então, o que é necrosante, beleza, mas é por toda a região bucal. Então, essa diferenciação, ela mostra para mim a severidade. Então, o ideal seria que a gente pudesse continuar classificando, além que a condição é de uma doença periodontal necrosante, Zé, que eu fosse mais específico. Eu falasse para o paciente assim, olha, isso só está em gengiva, então isso é uma gengivite necrosante. Ou isso já comprometeu o seu periodonto de sustentação, é uma periodontite necrosante. Ou essa sua perda vai causar... Por que isso é importante? Porque vai causar sequela. Isso vai precisar depois de um enxerto, de um outro tratamento, se for um dente anterior. Então, se eu tenho, por exemplo, uma estomatite, vai além da linha mucogengival lá da gengiva. Então, o defeito é grande. E se for o quadro noma, dificilmente a gente vai ver noma. Noma a gente vai ver mais em paciente que vem da África, que está muito imunocomprometido, que tem um HIV não tratado, porque a noma quer dizer que eu vou ter necrose lá no palato, que eu vou ter necrose na mucosa bucal, jugal, que eu vou ter necrose na língua, em outras partes do corpo. Mas o ideal, Zé, é que eu não seja tão genérico assim, não. Para a prova, os professores acabam aceitando, né? Mas para a clínica, quanto melhor, mais refinado for o diagnóstico, melhor, tá? Então, aqui a paciente deu entrada na clínica, ela apresentou aí essa, né, início, foi bem no processo, foi interessante que pegou bem no comecinho. Então, não tinha começado a inverter a papila ainda e nem ficar esbranquiçada, né? Então, a paciente procurou a clínica com muita dor, um odor muito, muito fétido, né? E aí, olha só, tanto por lingual como por vestibular, olha como tinha um aumento tecidual, olha aqui esse aumento tecidual. E aí, olha que interessante, com uma semana, ela veio na segunda, na clínica noturna, lá com o Everton. Deu antibiótico para ela e fez debridamento, passou antisséptico. Com 5 dias, ela veio na segunda, a outra clínica era na sexta noite, tomando, olha como já melhorou. Então, a gente já percebe aqui, ó, desinchou, e em 5 dias, com debridamento, removendo o fator local, usando o antisséptico e usando antibiótico. E aqui o antibiótico, ele foi um conjugado de amoxicilina mais metronidazol. Além disso, nós temos também as periodontites, como a gente já conhece, né? Então, a periodontite, ela vai ter aí também um quadro de perda óssea. A gente já sabe que existem 2 tipos de perda óssea, a vertical e a horizontal, que, num ponto de vista, né, quando a gente pensa que em aonde a perda óssea está, é importante para a classificação saber se a perda óssea é mais cervical, se a perda óssea está no terço médio, ou se a perda óssea está no terço apical, né? E aí a gente já sabe que nós temos os estágios e os graus, né? Então, a gente sempre estabelece primeiro, por base na anamnese, na sondagem e no exame radiográfico, o estágio. E depois a gente passa a estabelecer o grau, né?
Então, basicamente, vou pegar um quadro aqui final que resume tudo isso, né? O quadrinho que vocês já estão cansados de saber, pode até plastificar, porque o objetivo não é decorar. O objetivo é que isso fique tão tranquilo que a gente comece a entender isso. Então, eu tenho aqui o estágio que vai de 1 a 4, a perda de inserção é o principal ponto que a gente vai considerar, além da perda de dente e da perda radiográfica. Então, perda de inserção. Lembrem-se que eu comecei a aula ensinando a diferença de profundidade de sondagem para perda de inserção. Aqui eu estou falando de perda de inserção, então eu teria que somar o quê? Somar a sonda mais a recessão. E aí nós vamos ter aqui, no máximo, de 1 a 2, aqui não estou falando de profundidade de sondagem, estou falando de perda de inserção. A profundidade de sondagem a gente considera aqui, ó, bolsa maior que 4, bolsa maior que 5, bolsa maior que 6, né? Além disso, se eu não tenho perda anterior, eu vou estar falando de estágio 1 e 2. Se eu tenho perda por doença periodontal até 4 dentes no estágio 3, e se eu tenho mais de 5 dentes perdidos, eu estou diante de um colapso periodontal, eu estou no estágio 4. Ok? A perda óssea, geralmente a perda óssea é horizontal nos estágios 1 e 2, e aqui já é perda óssea vertical, aqui também. E a principal diferença para a gente entender isso, vamos pensar num espectro que avança. O estágio 1 é o mais próximo de uma normalidade, de uma gengivite que está caminhando para uma doença periodontal. Está no limite. E o estágio 4 é o fim da linha. É quando já perdeu muitos dentes, eu tenho um colapso da doença periodontal. E da mesma forma que na gengivite, Gi, aqui também eu classifico em localizada, menor que 30%, generalizada maior que 30%, e classifico no padrão molar incisivo também, que é um padrão que afeta, sobretudo, pessoas mais jovens. Esse ponto aqui, eu coloquei em homenagem para o Zé, que o Zé me perguntou como é que a gente calcula a perda óssea, né? Isso é importantíssimo vocês saberem. Como é que a gente faz o cálculo aí de perda óssea. Então, esse ponto é muito importante. Então, aqui tem uma forma simples da gente poder calcular com uma radiografia, com uma régua milimetrada, e sabendo a idade do paciente, a gente consegue calcular o percentual de perda óssea. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso, então? A gente faz o cálculo da seguinte maneira. A gente vai estar colocando aqui aonde é a junção esmalte-cemento. Então, aqui terminou, ó. Terminou o esmalte, começou o cemento, ok? Então, eu vou fazer a medida de toda a raiz, quantos milímetros a raiz tem, e da diferença, eu subtraio o valor aonde está posicionado o osso. Então, eu vou calcular aqui o percentual, ok? Então, nesse percentual, como é que a gente calcula? Da junção cemento-esmalte até a raiz, eu tenho aqui 9 milímetros. Então, 6 milímetros é de perda. Então, eu vou calcular o percentual de perda. Se eu tenho 9 milímetros da junção cemento-esmalte até a raiz, e eu perdi 6, eu perdi 66% de osso. Ok? Mas não basta saber isso, porque a gente sabe que com o passar da idade, nós temos perda óssea natural. Então, eu tenho que dividir esse valor dividido pela idade, ok? Então, esse valor aqui, nós vamos dividir pela idade. Então, percebam que interessante essa conta. Se o paciente tem 66 anos, 66 dividido por 66, eu vou ter, então, uma perda óssea de 66 num paciente de 66 anos. Eu vou ter uma perda óssea igual a 1, ok? Agora, se o paciente, ele não tem 66 anos, ele tem 33 anos, idade do Zé aí, né? Então, essa perda óssea, ela vai ser pela metade, ok? Se o paciente tem 33 anos, a gente vai considerar aí um percentual diferente, ok? Quando a gente faz essa divisão aí, nós vamos perceber que nós vamos ter um percentual de perda maior, igual a 2 aqui nesse caso, certo? Então, percebam que quanto mais jovem, maior vai ser esse percentual. Então, aqui, ó, considerando que o paciente tem 37 anos,
né? Eu dividi a percentual de perda óssea pela idade do paciente. Então, eu vi que o paciente tem uma perda óssea de 1,7. Aí é só eu jogar aqui, ó. Então, quando eu considero no quadrinho do grau, vamos lá no quadrinho do grau. Se eu tenho a perda óssea dividida pela idade até 0,25, é grau A. Se a divisão da perda óssea pela idade é de 0,25 a 1, eu estou no grau B. E se quando eu divido a perda óssea pela idade deu um valor maior que 1, então eu estou no alto risco, ok? Então a gente consegue perceber aí de uma forma de evidência indireta. Além disso, Mas também... nesse caso, Vinícius, está considerando os fatores da diabetes e do fumo? Então, aí, por isso que eu acho que é importante a gente entender essa hierarquia. Sempre o diabetes e o fumo, eles vão fazer com que o grau piore. Então, vamos supor aqui, ó, eu peguei o paciente e ele teve aqui 33% de perda óssea, ok? 33% de perda óssea e o paciente tem 66 anos. Então, isso me deu um grau de perda óssea de 0,5. 0,5, ele estaria aqui no grau B. Mas esse paciente fuma 20 cigarros. Então, automaticamente, ele vai pular para o grau C pelo fator de risco modificador, entendeu, Zé? Então, eu uso o parâmetro para classificar. Se o parâmetro coincide com o fator modificador de risco, fica naquele grau. Se o parâmetro, esse parâmetro aqui, ele acaba sendo hegemônico, ele acaba levando a uma piora do grau. Tá? Então, eu calculei, deu 0,5, ele estaria no grau B. Mas se ele é diabético ou se ele fuma mais que 10 cigarros e uma hemoglobina glicada maior que 7, automaticamente ele cai no C, tá bom, Zé? Vinícius, Oi. mas também da resposta dele, do hospedeiro? Isso que eu penso. E Mas se aí, ele por isso que eu comecei, Gi, com os artigos. Porque aquele artigo, nesse caso do grau, ele vai mostrar para a gente, ao longo do tempo, o quão severo vai ser essa perda. Então, pode ser que hoje, o paciente diabético, ele não tem um percentual de perda alto, mas os trabalhos já mostram que ele tem de 2,7 a 3,6 mais chance de perder osso. Por isso que esses fatores, fumo e diabetes, eles foram classificados porque tem artigos que fundamentam isso. Por isso eu quis apresentar os artigos, porque a gente pode pensar assim, só pelo fato de fumar não quer dizer nada. Não, quer dizer sim. Os artigos mostram que quem fuma vai ter um fator de risco maior, 3 vezes maior, de destruição da doença. Porque o grau, mais do que uma foto, Gi, o grau é o que vai acontecer no futuro. O grau é como se fosse uma previsão do tempo. Então, o grau vai mostrar para a gente que a progressão no fumante é muito maior do que no não fumante. E que a progressão no fumante com mais de 10 cigarros é maior. Que a progressão no paciente que tem hemoglobina glicada maior que 7 é muito maior. Então, a grande diferença da nova classificação, que eu gosto muito, é porque ela não me fala só do agora, ela me fala do amanhã. Então, quando eu trato um paciente fumante, eu vou falar para ele, olha, eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas se você não reduzir, não tem jeito. E mesma coisa, também o diabetes. E aí, Gi, como é que eu mudo isso? O grau não é para sempre. Não é que a pessoa foi grau C, que ela vai ser sempre grau C. Se esse paciente, ele controlar a hemoglobina glicada dele para ter um valor de hemoglobina glicada adequado, ele volta para o grau anterior. Se o paciente que fumava parou de fumar, ele volta lá para o grau A, se a condição dele outra, não manter ele naquele grau. Então, isso é um esforço, inclusive, para que na nossa terapia a gente reforça, a gente bate na tecla que o paciente tem que deixar de fumar, que o paciente tem que pelo menos reduzir, e que o diabético dá para controlar. Cigarros, dá para parar. Diabetes, dá para usar insulina, dá para usar antiglicemia anti-oral, como a glibencamida, como a metformina. Então, não é uma sentença de morte, é justamente para a gente trabalhar para reduzir esse fator de risco, entendeu? Mas no caso, Vinícius,
Tá, o paciente ele parou de fumar e controlou a glicemia. Teoricamente ele volta para o A, mas e no caso da perca? Aí eu não vou levar em consideração a perca óssea? Não, aí eu vou considerar. Lembra que eu falei que o primeiro ponto que eu vou fazer é sempre os fatores diretos. Então, aqui eu tenho uma evidência direta. Evidência direta é muito difícil de eu conseguir. Para eu ter evidência direta, eu tenho que acompanhar o paciente em 5 anos. Mas o cálculo da perda óssea é mais fácil, porque eu tenho a radiografia dele lá, eu calculo a perda óssea. E isso é a evidência indireta. A evidência indireta, ela é formada por 2 fatores, o de perda óssea e o de quantidade de placa. Quantidade de placa e resposta. Então, vamos supor, o paciente, pela perda óssea, está classificado aqui. E aí, ele não fuma, ele vai continuar aqui. Ok? Então, o fato dele fumar ou dele ter diabetes só vai fazer com que ele progrida. Ok? No grau que já foi estabelecido. Então, esse é um fator que a gente chama de modificador. Quer dizer que ele modifica o grau estabelecido inicialmente. Então, vamos pegar esse exemplo que você me deu, Zé. Então, vamos pegar esse exemplo, ó. O paciente, ele tá com 0,5 de perda. Ele fuma mais de 10 cigarros. Você classificou ele como C. Aí, ele parou de fumar. Ele não vai ser A. Ele só vai continuar no grau que você estabeleceu. Ele vai continuar no B, entendeu? Porque o fator aqui indireto... Então, lembrar sempre que tabagismo e cigarro, ele modifica, ele não determina. Então, se o paciente é 0,5 e fuma, ele vai para o C. Se ele para de fumar, ele não vai para o A. Se ele para de fumar, ele continua no grau do critério primário. Por isso que chama critério primário. É o primeiro que eu olho. Então, segue essa ordem sempre, Zé, ó. Primeiro vejo se eu acompanho o paciente há 5 anos. Não acompanho. Então, calculo perda óssea pela radiografia e vejo também se a quantidade de placa é incompatível ou compatível. E aí, classifiquei. Classifiquei o paciente. Aí, vou lá para o fator modificador. Fuma. Ah, fuma. Então, ele vai... Quantos cigarros por dia? Menos de 10. Então, ele vai continuar no B. Mais de 10. Ele vai avançar para o C. Ah, ele parou de fumar. Ele continua no B, ok? Certo. Então, usa essa tabelinha aqui, porque ela fica bem esquemática. Critério primário é o que eu olho primeiro. Modificador é o que eu olho por fim, ok? Então, pessoal, basicamente, era isso que a gente queria conversar com vocês aqui, né? Na aula que vem, a gente vai trabalhar com as condições, mas eu acho que foi bem bacana a gente fazer esse resumo, né? Por mais que pareça que a gente já sabe, né, que a gente já está acostumado com a classificação, olha quanta coisa nova a gente conseguiu aprender aí, né? Até mesmo tirar as dúvidas de grau, tirar as dúvidas que eu acho que muitos de vocês não sabiam como é que calculava esse percentual de perda óssea pela idade, né? Então, é bom a gente sempre rever, porque a gente revisita algumas coisas que a gente não estava acostumado a olhar, né? Pessoal, estou aberto aí para as dúvidas. Se tiver ok, a gente vai fazer aí a finalização com a chamada. E foi intensa amanhã, né? Deu para esquentar já os neurônios. Mas muito bem. Pessoal, gostaram da aula? Como é que foi? Foi legal. Agora, aquela paciente lá, você vai extrair tudo ou você vai tentar aproveitar algo? Então, Zé, eu não tenho a radiografia dela ainda. Eu vou fazer a radiografia panorâmica dela agora à tarde, a 1h, para a gente poder ver o que a gente consegue aproveitar. E aí depois eu vou trazendo também o caso para vocês verem. Mas provavelmente eu vou fazer ela no hospital, porque ali é um quadro bem extenso, né? Então provavelmente a gente vai fazer o atendimento dela no ambiente hospitalar, mas para eu saber o que vai salvar ou não, eu vou precisar da radiografia, tá? Qual que é a idade dela? 12? 12. Mas para quem gostou, semana que vem tem mais. Semana que vem tem um caso lindo de gengivectomia com gengivoplastia, e aí nós vamos trabalhar aí nesse sentido, tá? Pessoal, então é isso que nós temos para hoje. Eu só vou aqui bem rapidamente finalizar com a chamada, e aí eu já... Oi, pode falar. Esse material está disponível lá no Moodle?
Eu vou postar lá. Ah, tá joia, Tá? obrigado. Tem uma pastinha lá do AVA que tem uma figurinha daquele iceberg do dente. Aí lá dentro daquela pastinha eu vou colocar agora esses slides, para vocês poderem revisitar. E aqui uma outra coisa também, foi bom você falar, Isa, que é o seguinte, ó, eu vou jogar aqui para vocês, se vocês quiserem, às vezes, assistir um vídeo sobre isso, tem um vídeo bem legal, que é naquele canal que gera o certificado, é o canal da Dental Learner Channel. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Então, clicando lá e vocês fazendo os dados de vocês, o nome e o CPF, vocês vão ter acesso eu vou colocar aqui bem rapidamente, ó. Dá para assistir um vídeo bem legal de uma professora do FMG que trabalha com a nova classificação, e aí dá para vocês terem uma revisão também disso, né? Quanto mais a gente for escutando disso, mais a gente vai assimilando, né? Então, basicamente, tem lá na Dental Learner Channel, tem uma aula, que é esse link aí que eu passei para vocês, tá? Então, aqui, deixa eu só registrar aqui, então, a chamada para liberar vocês. Vinícius, eu queria tirar uma dúvida, mas tipo, não é muito relacionada a essa parte da matéria que você falou. Quando o paciente tem fístula, necessariamente precisa fazer algum tipo de plastia pós-tratamento endodôntico? Tipo, né? Não. Iago, geralmente, quando a gente tira a causa, há uma cicatrização normal do processo, e essa fístula, ela acaba desaparecendo, cicatrizando. É muito comum quando a gente faz, por exemplo, endodontia, né, quando a gente tem uma fistulação lá no abscesso periapical, depois que trata a endo, você percebe na semana seguinte que já dá aquela murchada na fístula. E se você perceber depois de 15 dias, a gengiva está normalzinha de novo. Agora, é diferente, Iago, da fístula extraoral. Por isso que a gente não pode deixar evoluir para extraoral, porque quando faz drenagem extraoral, aí eu não estou falando de mucosa, eu estou falando de pele. E aí a pele geralmente deixa cicatriz. Eu tenho até uns casozinhos, depois eu posso até mostrar para vocês, de drenagem extraoral. Aí na drenagem extraoral, aí precisa de plástica, mas porque é pele. A pele, ela não tem um processo de reparo igual a mucosa. Mucosa, geralmente, ela não deixa cicatriz. Pele, geralmente, deixa. Então, quando o abscesso ele evolui para extraoral, ele deixa cicatriz. Quando é só em mucosa, né, como eu mostrei aquele caso daquele diabético lá com aquela fístula, geralmente, nesse caso, não precisa de plastia, tá? Obrigado. Pessoal, então, só para finalizar aí, na nossa lista de chamada, nós estamos presentes aí Ana Carmen, Ana Paula, Caroline, Diego, Flávia, Giovana, Guilherme, Elisa, Iago, Isabela, Isadora, Isabela, Jéssica, José Vitor, Júlio, Karina, Caroline e Lorena. Só um minutinho para eu registrar esses aqui e continuar com os outros. Além da Lorena, nós estamos aí com... Opa! Fugiu aqui, voltando. Luana, Luane, Luiz Felipe, Luiz Fernando, Maria Eugênia, Marina, Miguel, Milena, Nádia, Stephanie, Tayane, Vanessa e Yara. Pessoal, muito bom estar com vocês aí mais uma vez, tá? Foi muito bacana a gente ter conversado aí, fizemos uma boa revisão. Na semana que vem, não percam, né? Tem mais aí, na semana que vem nós vamos estar falando de gengivectomia e de gengivoplastia. Só para finalizar, eu vou só dividir a tela com vocês aqui bem rapidamente, para a gente finalizar a aula, mostrando aquilo que eu falei para vocês aqui no chat, que eu acho que isso é bem bacana e dá para vocês otimizarem o tempo de vocês e, inclusive, dar certificados que podem ser computados
para as horas de vocês, tá? Então, eu vou dividir a minha tela aqui, só um último minutinho, para vocês poderem acessar. Então, aqui, ó, na Dental Learner Channel, vocês acessam aqui a Dental Learner Channel, né? Aí, se vocês tiverem uma conta Google, ótimo, né? É interessante que tenham aí uma conta Google, tá? E aí, ó, vocês têm acesso à aula, doenças periodontais, o que mudou. Aí, assistindo a aula, tá? Assistindo a aula, vocês conseguem ter direito aí ao certificado, tá? Então, olha aqui, ó. Quando a gente clica aqui em certificados, olha só, tanto de certificado que eu já fiz de curso, ó. Aí a gente clica aqui em gerar certificado, depois que assiste a aula toda, gera o certificado. E aí, opa. Vou voltar aqui. Isso. Gerou o certificado, olha lá, ó. Certificado pelo FMG, com a carga horária do curso, direitinho, quando que eu fiz o curso, ó. Fiz o curso ontem à noite. Então, dá a oportunidade de vocês serem certificados para contar como horas também, tá? Fazendo esse caminho que eu ensinei para vocês lá na Dental Learner Channel, tá? Se inscrevam lá, tem vários cursos, tem uma pastinha só de periodontia, tá? Ah, o Zé já está adiantado. Muito bem. Pessoal, tchau para vocês, então. Vocês têm que tomar um cafezinho, né? Até mais, boas dicas para vocês aí, bons estudos, bye, bye. Estão liberados.